Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Interessante, além de ele estar aqui, ele faz a sua maneira de trabalhar. E quando foi no início da semana, ele falou no meu coração: Jailton, tu vai pregar. Mas ficou acertado que o pastor Romualdo iria dar os seus dias, eu a minha vez, e que ia fechar essa última série, 7 semanas de batalha espiritual, seria o pastor Marcos. Eu falei: mas é o pastor Marcos que vai pregar. Mas ele falou que vai pregar é você. Mas aí, está tudo bem com o pastor Marcos. O pastor Marcos está sempre aqui. Certamente quem vai pregar é o pastor Marcos. Eu não dei ouvido àquela voz. E quando hoje, 3 horas da tarde, o pastor Marcos me liga: irmãos, eu chorei. Deus é fiel, irmãos. Nós vamos enfrentar o que nós vamos falar nesta noite, a coisa que todos aqui, todos enfrentam: uma guerra interna. Uma guerra interna, que sai do controle humano nosso. 2 Samuel, capítulo 11, diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que o rei sai à guerra, e enviou Davi a Joabe, e com ele seus servos, e todos o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, nenhuma tarde, Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava lavando, e era uma mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me a Urias o Heteu. A Joabe enviou Urias a Davi. Nós vamos ler sequência, mas até aqui, para vocês entenderem. Guerra, pode sentar em nome de Jesus. Nesta noite, nós vamos falar sobre como vencer as nossas batalhas internas e emocionais. Como vencer as nossas batalhas internas e emocionais. É caso de estudo: ansiedade, depressão, raiva, impossibilidade e tristeza. Você fica ansioso do nada e você não consegue controlar aquilo. Você fica depressivo do nada e você não consegue controlar aquilo. Agora encontramos mais uma batalha que Davi está enfrentando em sua vida. Davi agora se achou por bem em não ir à guerra. Davi agora fica no palácio e manda o seu general na guerra. A irmã disse que quando Deus chama, não deixa de fazer.
Davi foi chamado que era homem de guerra. E o homem de guerra tem que estar na guerra, não é em casa. Porque a distração nos leva a problemas difíceis de nossas vidas. É um simples problema? Possa ser que sim. Mas pode ser definido, essa batalha emocional pode ser dividida em qualquer estado que nos deixa fora do nosso eixo e do nosso equilíbrio. Essa guerra dentro de nós nos mexe o centro dentro de nós. Imagine agora Davi ver esta moça, manda chamar. Agora observe bem, se nós não conhecêssemos a história de Davi, quando ele fez tudo isso, adulterou e mandou matar o marido dela, como julgaríamos Davi sem conhecer a história? Você diria que é um homem monstro, um assassino? Como é que uma pessoa boa, com todo requisito de Deus, comete tais atos? Uma fonte que só jorrava águas boas, e agora está jogando águas ruins. A sua guerra interna agora, começa agora a ser uma batalha travada. Aí Davi, como é uma pessoa boa, vai premeditar um adultério. Como é que uma pessoa boa vai premeditar um assassinato? Uma pessoa, segundo, como é que essa pessoa se transforma de uma hora para outra? E nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes. O que aconteceu com Davi, acontece com qualquer ser humano normal. Esta guerra interna que Davi enfrentou, que eu vou descrever nesta noite, nós também vivenciamos no dia a dia de nossas vidas. Cada um de nós temos uma guerra interna. E tem pessoas que não conseguem, corre até a médico e a remédio, para que possa resolver a sua solução. E tem pessoas que com remédio, com médico, ainda tira a sua vida, porque a sua guerra interna tem sido mais forte do que a sua luta. Então vamos descobrir como foi esta guerra. Quando você vivencia esse sentimento, por um período prolongado, é preciso buscar ajuda. Por isso que é o sinal que você perdeu o seu centro e está numa batalha interna. Davi agora, uma coisa puxa a outra. Davi premedita o adultério, tem o adultério, manda a mulher para casa, e agora descobre que ela está grávida. Mas agora como resolver um problema que se agravou mais ainda? O pecado do adultério se afasta de Deus, mas agora a situação se agravou, porque a mulher agora está grávida, e a mulher, Betseba, é a mulher do seu melhor amigo. Ele manda Joabe trazer Urias até a sua casa, convida até o palácio, dá o melhor do rei para ele e manda ele ir até a sua casa e deitar com a mulher. A princípio, Davi queria resolver a situação e dizer assim, não, ela ficou grávida do marido, mas ele, amando o amigo, Davi preferiu não ir para casa. Davi agora entra em desespero, a sua guerra interna começa agora a piorar, porque agora Urias não foi para casa. E esse filho vai ficar descoberto, que será de Davi. E o que fazer? Urias não obedece Davi, o rei Davi, não vai para casa, e aí ele tenta consertar um erro, provocando um erro maior ainda. Como consertar? Matando Urias. Bota Urias, manda Urias para a guerra mais fervorosa que estava acontecendo,
e Urias vem a morrer. E agora começa o conflito dentro de Davi, o conflito que está todos os dias em nossas vidas, e achamos que não tem mais solução, achamos que não tem mais conserto, buscamos de todas as formas uma solução, e quando deparamos com o silêncio, deparamos com a depressão, deparamos com a ansiedade, deparamos até com a raiva. Quem é aqui que quer ter raiva de alguém? Claro, ninguém de vocês quer ter raiva de ninguém. Mas uma palavra maldita, uma palavra falada na hora errada, você passa a ter raiva, lhe controla de uma tal forma que você não quer ter aquela raiva. Mas ela é tão grande, essa batalha interna, que você não consegue dominar aquela raiva. Você é até uma pessoa boa, você é até uma pessoa calma, você é até uma pessoa de Deus, mas essa raiva é tão grande que você não consegue controlá-la. Davi agora errou, pecou. O que acontece? Aí vem o nosso maior inimigo, isto é, a nossa batalha interna, é aquela que acontece o quê? Dentro de nós. Quando nós só perdemos para nós mesmos. Quando nós perdemos só para nós mesmos. Em primeira, que nós lemos de 2 a 4, se conhecêssemos a história de Davi, julgaríamos Davi totalmente errado, não é isso? Mas hoje, porque conhecemos através da palavra de Deus, não julgamos como deve ser julgado. Aí acontece o que? Davi erra, Davi peca, e com isso a espada de Deus, a batalha espiritual, é instalada na vida de Davi. Aquele homem que era guerreiro, Jairo, aquele homem que era vitorioso, aquele homem que Deus estava a todo momento falando com ele, cessou-se tudo. O homem agora anda em conflito dentro de si, e esse conflito se estendeu à sua família inteira. Aí começam as batalhas. Em 2 Samuel capítulo 12, verso 1, minha pastora, se puder me ajudar hoje. Segunda Samuel capítulo 12, verso 1, espia só. Como julgaríamos se nós não conhecesse a batalha? Nós julgaríamos como Davi o julgou. E o Senhor enviou Natã a Davi. E isso, Natã era um profeta. E um profeta tinha medo de ir até o rei e falar tais coisas, porque tinha medo de morrer. Mas Natã, Deus deu a sabedoria a Natã, para que ele usasse dessas artimanhas, e diz assim: e o Senhor enviou a Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia em uma cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre só tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e a criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos, e seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante, esse viajante é o diabo, esse viajante é o diabo. Por isso que lá em Jó capítulo 1 e capítulo 2, quando os filhos de Deus se apresentam a Deus, ele vem. Aí Deus pergunta: vem de onde? Eu venho de viajar e passear sobre a terra. Esse viajante, de vez em quando, vem em nossas vidas. Mesmo sendo pastor, mesmo sendo irmão, mesmo sendo diácono, porque título não lhe isenta de nada. Título não lhe isenta de nada. Esse viajante vai sempre estar passeando sobre você, para ver se há uma brecha, para ver se há algum tropeço em sua vida para poder. E aí o viajante
ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então, o furor de Davi, esse seria o nosso julgamento diante dessa situação. Mas que como nos conhecemos a história, não usamos, mas Davi falou o quê? O furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte o homem que fez isto. E Natã responde o quê? Que fez pela cordeira e tornará a dar. Aí isso é uma coisa de Levítico, quando alguém tomava de alguém, aí tinha que retribuir quadruplicado. Não, pode deixar. E disse Natã: vive o Senhor, que é digno de morte o homem que fizer. Pode aquele. Pela cordeira tornara a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Por causa desse erro, a vida de Davi se complicou até a terceira geração. Até a terceira geração de Davi foi complicada por causa desse erro. Então nós temos que prestar bem atenção no que vamos fazer em nossas vidas, porque pode comprometer as gerações futuras. E depois não sabemos porque o nosso filho, o nosso neto estão padecendo, porque foi erro meu, foi erro seu. E quando Natã falou tudo isso, e agora Davi se desesperou. Ele teve um adultério bem planejado, com a sua maldade no homicídio, premeditado, um crime terrível e frio e sórdido contra Urias. Diante desse dualismo comportamental, alguém que é bom e mal ao mesmo tempo, encontra também em Davi alguém semelhante a nós, em suas crises, vítima de ações estranhas que faz reagir como qualquer outro homem comum. Pensamos que Davi encarna o nosso ciclo de vida, porque alguém, no momento de existência, somos alguém bonzinho e ao mesmo tempo mal. Davi é uma pessoa tão boa, mas ao mesmo tempo se tornou uma pessoa má. E isso está no nosso comportamento diário. Você é uma pessoa boa, mas por algum momento, aquela pessoa se estoura, aquela pessoa explode, aquela pessoa começa a cometer atos que não é condizente à sua vida espiritual. Quer dar um exemplo? Quer dar um exemplo aqui para nós homens? Basta ir no trânsito. Basta ir no trânsito. Nosso comportamento muda. Alguém fechou, alguém freou, já estamos bravejando, já estamos soltando cobras e largatas. Isso não pode ser um comportamento do homem de Deus. Por isso que Jesus fala: vigiai, porque a carne é fraca. E agora, Davi encontra o seu primeiro problema psicológico dentro de si. Vem Absalão. Primeiro, um dos seus filhos tem um ato incestuoso com a sua irmã. Os filhos levam o relato até Davi, e Davi não resolve esse problema. O seu irmão estuprou a irmã, e Davi não tomou soluções nenhuma
Absalão tomou as dores, e Absalão, tomando as dores, vai e mata o seu irmão. E agora Absalão, podemos ver isso em 2 de Crônica, capítulo 15, 8 e 9, ou de 8, do 1 ao 6, aliás. Em primeiro lugar, o desafio de Davi é que há um problema que ele rouba as forças sorrateiramente, desta forma que Absalão começa a enfraquecer a resistência do seu pai. Davi não resolveu o problema que o irmão estrupou a sua irmã. Absalão vai e mata o irmão. Quando ele mata o irmão, ele agora planeja tomar o reinado. 2 Crônicas, capítulo 15, de 1 a 6. Olha o que acontece. Começa a enfraquecer o rei Davi, o homem que tinha conselhos bons, o homem que trazia soluções para o povo de Israel, mas agora o seu filho, sorrateiramente, começa a tirar as forças de Davi, roubar. E Satanás tem feito isso em nossas vidas, sorrateiramente tem nos atacado, enfraquecido. E de repente, quando nós vamos olhar, aquele irmão fervoroso, aquele irmão que orava, aquele irmão que falava em língua, aquele irmão que cantava bem, aquele irmão que pregava, tudo foi sorrateiramente, devagarzinho. Essa briga interna, temos que estar preparados para resolver ela. Segundo Samuel, me perdoe, menino, que tudo aqui agora é só 2 Samuel, não vou trazer muito texto que não fala dela, não traga muito texto não. 2 Samuel, olha só, o diabo ele trabalha sorrateiramente. Eu tenho falado para vocês e já falei em vários lugares. Nós achamos que somos os bons e os porretos. Satanás é um ser milenar, é um ser que já viu as coisas celestiais. Satanás já conversou de tete a tete com Deus. E achamos que nós temos capacidade de duelar contra ele. Achamos que temos capacidade de intervir ações invertidas, satânicas em nossas vidas. Mas ele vem sorrateiramente. O que foi que Absalão fez? Sorrateiramente começou a tirar as forças do pai. E aconteceu que depois disto, que Absalão fez aparelhar os carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e pairava a um lado do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si, e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel, és o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tem quem te ouça da parte do rei. 5. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. E sucedia também que, quando alguém se chegava a ele, para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava-o, e o beijava, os 6 para fechar. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim furtava o que, Absalão? Satanás está fazendo isso todos os dias da nossa vida, roubando o nosso coração, todos os dias, essa guerra interna.
tem sido roubada e nós não estamos percebendo isso. Absalão roubou o coração do povo de Israel. Está aqui dizendo, o rei não vai resolver nada. Beijava a mão. Satanás faz mil maravilhas, gente, com a gente. Satanás dá tudo. Satanás falou a Jesus Cristo, se tu prostrar me adorar, fará o quê? Tirarei? E nós estamos se achando os bons, porque eu sou cristão, porque eu vou ao templo. Irmão, são as pessoas mais frágeis, somos nós. Nós temos que contar com a ajuda daquele, o grande eu sou, para Ele nos proteger, para Ele nos guardar, porque se Ele não guardar, é em vão o sentinela. Se o Senhor não guardar, é em vão o sentinela. E agora Ele roubando os corações do povo, aí começa agora a guerra da família agora. Em segundo lugar, a luta que travava não era conforme a do gigante Golias. Essa luta agora não é aquele gigante, que ele chegou lá e matou o gigante a público. Não, aquela guerra agora não era guerra com o urso e com o leão. Não, a guerra agora é interna. O seu filho quer tomar o reinado. O seu filho agora quer, de todas as formas. E se tomasse o reinado, tinha que matar o pai. E se ele viesse tomar o reinado, o pai tinha que matar ele. Então não há vitoriosos nem ganhadores aí. Há só perdas. Só perdas. Em nossas vidas, a nossa luta interna só é dor e perda. Dor e perda a todo instante. Acordamos cabisbaixo, abatido. Aquele irmão que é alegre, aquele irmão que é extrovertido. Cadê o irmão? Porque existe uma guerra interna. É uma guerra que um filho não está mais nos caminhos do Senhor. E tem pessoas que se acham, meu pastor, que o Senhor tem que pagar pelo erro do seu filho. Tem pessoas que acham que eu tenho que pagar pelo erro do meu filho. Meu filho já cresceu. O que eu posso, como Jó fazia, Jó orava e dava sacrifício para os seus filhos. É isso que nós temos que fazer. Não posso pagar pelo erro dos meus filhos. E fiz de tudo, ensinei o caminho que deve andar, mas se ele escolher outro caminho, eu vou fazer o quê? Na terça-feira, trazendo uma palavra aqui, Mateus falou, Deus vai fazer grande coisa ao teu filho. Meu filho está enchendo o corpo de tatuagem. Ele esteve lá em casa, eu falei, meu filho, não faça mais tatuagem, por favor, estou te pedindo, não faça mais. Ele falou o que, Débora? Que eu esqueci agora. Não peça isso não, para o Senhor não se entristecer. Foi criado nos caminhos do Senhor. Mas agora você está fazendo tatuagem. Como é que eu vou pagar pelo erro dele? Um caminho eu ensinei. E agora Absalão, há uma luta, pastor, que é uma luta entravada, é uma luta de sentimento. Não é uma luta que ele chegou lá, pegou a pedra e derrubou o gigante, não. Essa luta agora é travada, é sentimento. Dói. E o como fazer? Como derrotar esta luta? Podemos ver isso em 2 de Samuel, capítulo 18, verso 33. Além de ser uma luta familiar agora travada, 18:33, 18:33. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, a quem me dera que eu morresse por ti. Absalão, meu filho. Essa luta dói no pai. Quem é pai e mãe sabe
que dói na alma, dói dentro de si essa dor. É uma dor terrível. E Davi estava nesse conflito interno, e ele precisava resolver tudo isto. Sabemos que quando dói, as lutas internas, aquelas que envolvem traições, que magoam os nossos sentimentos, que machuca a nossa alma, como nenhum outro problema. Tudo isso machuca internamente. Nada mais angustiante do que estas guerras familiares, que desenrola debaixo do nosso teto. E isso está desenrolando debaixo do seu teto. Filhos rebeldes, família dividida por questões de herança, de partilha, incompreensões domésticas, porque nesta luta não existe vencedores, só há mágoa e muito ressentimento. Só há mágoas e muito ressentimento. Talvez sejamos grandes heróis para expulsarmos demônio, repreendendo o inimigo e colocando-lo em retirada, quando este inimigo é um agente aqui. É muito fácil nós lutarmos com o inimigo, mas quando esse inimigo está aqui dentro. Uma das maiores doenças ultimamente é a depressão. E você vê quem é deprimido, como que acontece. A depressão está matando muita gente. Estão buscando todo tipo de medicamento para combatê-lo. Elias experimentou uma depressão terrível, quando ele colocou os profetas de Baal, e falou assim: olha, vamos ver quem é Deus verdadeiro? Vocês fazem o altar de vocês, quem responder é o Deus verdadeiro. E aí Elias, pode dizer com vocês, são muito, vocês clamam aos seus deuses, e está lá os deuses de Baal e Asaf, Baal, e aconteceu o que? Que não houve, Deus morto não responde, e Elias começou agora a caçoar deles, grita alto, ele deve estar viajando, ele deve estar dormindo. Mas aí Elias, quando ele não responde, Elias disse: agora é minha vez. Consertou o altar, limpou tudo, colocou água, e falou: se eu sou servo do Deus Altíssimo, responde. E disse que o fogo, antes de cair, lambeu tudo. Até aí, Elias disse assim: não, eu resolvi o problema de Israel. Deus respondeu, Deus falou, nós não dizemos isso. Se Deus falar aqui, nós vamos resolver o problema de muitos irmãos. Mas só que tem ameaça em nossas vidas, que é tão terrível, que fujamos. Elias, porque Jezabel disse assim: olha, hoje mesmo eu vou te matar. O homem enfrentou 900 homens, e apenas uma mulher falou com ele: eu vou te matar hoje, Elias. E se ficou na caverna, bateu a depressão, não queria comer, não queria beber, ainda pediu a morte. E Deus falou: está fazendo o que na caverna, Elias? E Deus nesta noite está chamando. Você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui por acaso. Eu não estou pregando aqui por acaso, porque talvez não seria, a pregação não seria desta forma para o pastor Marcos, seria outra pregação. Então você não vem por acaso. Quando Zaqueu foi para ver quem era Jesus, ele não foi naquela figueira brava por acaso. E o Senhor depara com Zaqueu e fala: desce depressa. Zaqueu, primeira coisa, ele quebrou a maldição logo. Olha, se eu defraudei, se eu roubei, se eu enrolei o povo, eu vou pagar quadruplicadamente. Ele quebrou logo a maldição ali. Então, nessa noite, você não está aqui por acaso, ou meramente porque é uma quinta-feira de culto, não. É porque Deus quer tratar nas suas lutas internas.
Ele está dizendo a você, está dizendo a mim: filhos e filhas, eu estou aqui para ajudar vocês, porque essas lutas internas, nós vamos descobrir como Davi enfrentou ela. Porque se nós buscarmos lutar com nossas próprias forças, não teremos vitória. Porque as nossas armas não são carnais, como foi lido pelo pastor. Nossas armas não são carnais. As nossas armas não é um revólver. As nossas armas não é uma faca ou uma espada. As nossas armas são espirituais, nos lugares celestiais, contra a maldade do mal. Agora, em terceiro lugar, a luta do homem de Deus não está apenas no nível de enfrentamento das coisas trágicas. Agora esse pessoal, o filho está querendo tomar um reinado, está querendo matar o pai, a luta interna familiar, agora vem meu Jesus. Segundo de Samuel, capítulo 16, 23. Irmão, os inimigos vão mostrar as garras. Ele está vivendo uma luta interna com o seu filho, o filho que ele ama, e agora vem um cara sagaz, estrategista, maquiavélico. O que você pensar de ruim é esse cabra aqui. Deixa vocês lerem comigo. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para Davi como para com Absalão. O homem era maquiavélico, o homem era ruim. Sabe o que é você pegar uma pessoa tão ruim? Estava esse Aitofel. E agora Aitofel se associa, Jário, com Absalão. Davi não bastava um problema familiar, vinha agora com o inimigo maquiavélico, ruim, estrategista, bom de lábia. Os conselhos dele, Edvando, era tão genial na época, que encantava qualquer um. E agora Davi depara dessa situação. Mais um problema. Além do problema externo da família, vem um cara ruim e se associa a seu filho. E o que fazer agora? O inimigo mostra as suas garras. O conselho de Aitofel, as coisas assumem proporções inimagináveis. Piorou a situação. E Davi está vivendo isso todos os dias da sua vida. Não foi da noite para o dia, não. Aconteceu aqui, começamos às 7h30, 9h30, terminou, não. Levou dias. Essa situação de Davi levou dias. E como resolver tudo isso? Segundo as Crônicas 16, 20 e 21, tomou proporções gigantescas essa guerra dentro de si. Segundo as Crônicas, ou segundo Samuel, tudo Samuel. Segundo Samuel 16, 20 e 21. Então disse Absalão a Aitofel: dai-me conselho entre vós sobre o que devo fazer. E disse Aitofel a Absalão: olha só, olha que negócio diabólico, gente. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu faço parte da história. Se você fazer um dia que você lê a Bíblia, faça parte da história, que você vai entender ela melhor. Ó que conselho diabólico desse Aitofel. E disse Aitofel a Absalão: possui o quê? Que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai,
e se fortalecerão as mãos de todos que estão contigo. Gente, uma coisa diabólica dessa. O outro, já o 20 e o 21, foi isso aí. Imagine agora, Absalão, o 22 parece que fala da tenda, que o povo ele subiu na tenda. E estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço. E Absalão possuiu as concubinas de seu pai, perante. Quando Absalão ele errou como? Ele não vai dizer que eu saí da câmara. Quando Davi errou com Betseba, foi aonde? Escondido. Mas para envergonhar Davi, para desbagaçar com Davi, ele pega as mulheres de Davi no terraço. E todo Israel agora, a consequência do pecado é grande e terrível para nossas vidas. A consequência do erro é terrível para nossas vidas. Por isso que essa guerra interna nos mata, nos machuca, nos magoa, nos entristece. Pega agora a concubina, comete o erro, magoando Davi totalmente. Mas Davi precisa vencer esse inimigo, tanto o seu filho como esse Atifel. E como vencer as nossas lutas internas? Como vencer as nossas lutas internas? O que eu faço, pastor Jair, para vencer minhas lutas internas? Tem sido terrível, tem sido drástica na minha vida. Não consigo dormir. Tenho tomado remédio, também não estou dormindo, porque a luta, a minha mente não para de pensar. Aí Davi faz o quê? Primeira coisa que Davi faz é apelar para aquele que é maior, que é mais forte. Nós temos que apelar para aquele que é mais forte. Na terça-feira, pregando, eu falei aqui. Tem uma coisa poderosa nas nossas vidas, você sabe o que é? A oração. A oração, ela muda destino. A oração, ela muda quadro. A oração muda as coisas. Josué foi orar, precisava vencer o inimigo. O que aconteceu? Eu preciso lutar, não pode anoitecer, senão meus inimigos vão ser vitoriosos. Orou Josué. Para eles, o sol parou. Para nós, hoje é a terra que parou, viu? E o sol parou. O sol não parou lá. O sol não parou cá. O sol não parou lá. O sol não parou lá. O sol parou aqui. Pela uma oração de um homem. Pela oração de um homem, o sol parou. Nós temos armas poderosas que é a oração, mas não sabemos usufruir dela. Quando aprendermos a usufruir das orações, nós teremos mais vitória. E Josué orou e disse que o sol não moveu do lugar, nem a lua se ousou a se manifestar, porque a oração foi poderosa para que viesse dar a vitória a Josué. E agora Davi precisa vencer este inimigo maquiavélico. Segundo as crônicas, primeira coisa, ele vai buscar apelar para aquele que é mais forte. Ele apelou. Nós precisamos apelar para o Deus que fez os céus e a terra. Nós precisamos buscar a Deus que nos dará soluções para as nossas vidas. Mas não temos força, não temos dedicação, não temos confiança, não temos fé suficiente para que isso aconteça. Precisamos melhorar nossa condição espiritual diante de Deus, para que possamos orar e o quadro mudar. Temos a convicção, nós temos um pai, gente. Você tem um pai, nós temos um pai. Levanta aí a mão, só quem pai, só quem pai. Se teu filho pedir alguma coisa, você dá ou não dá?
Dá ou não dá, mãe? Né, mãe? E se for avó, pior ainda. Se for... Imagine papai do céu vendo a nossa situação. Ele não vai dar, vai. Insista, conversa, fale com ele, supla, vá suplicando, vá rogando. O Senhor é poderoso, gente. Eu estava vendo o meu vídeo esses dias agora, que o Facebook mandou, porque ele estava querendo proibir. Eu estava vendo lá meus dias que eu estava sendo internado. E todo mundo desesperado, todo mundo gozando, e Deus falou assim, não é para a morte essa doença, não é para a morte, fica tranquilo, porque eu estou contigo, não desespera, porque eu estou contigo. A ciência dizendo, vai morrer, os médicos dizendo, vai morrer, e o Deus dizendo, não vai morrer, porque eu estou contigo. A Débora chorando, coitada, chorava, e Deus dizendo, fica tranquilo, filho, fica tranquilo. No dia que eu vou para a cirurgia, o rapaz me levando na máquina, o senhor não está nervoso? Eu falei, não, estou tranquilo. O senhor está tranquilo, eu vejo os outros pacientes e o senhor está tranquilo. Porque aquele que prometeu é fiel. O que prometeu é fiel. O que está para prometer para vocês é fiel também, meu amado. Basta tão somente crer. Aí Davi vai agora, em 2 Crônica, capítulo 15, 31. Ou 2 Samuel, não sei onde eu tirei essa, porque eu li também crônica demais hoje, gente. Ele foi buscar a solução que é mais forte. 15, 31. Nós já vamos terminar, viu, gente? Então fizera saber a Davi, dizendo também, Atifel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi, o Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Atifel. 32. E aconteceu que chegando Davi ao cume fez o quê? Adorar. E ali a Deus, eis que Uzá, o arquiteta, veio encontrar-se com ele, com a roupa rasgada e ter aliados na igreja, que possa nos ajudar. E esse Uzá foi até os revoltados lá na cidade de Jerusalém, com Absalão, e começou a se infiltrar, e Davi começou a ter vitória. Primeiro porque ele foi adorar. Então ele foi buscar a solução naquele que é mais forte. Adore o Senhor. Para nós vermos a situação de Davi, Salmo 55, eu peço a vocês que vocês puderem ler, para vocês entrar na história, você vê a aflição que Davi estava passando. Salmo 55, nós já estamos encerrando. Davi teve a vitória porque adorou. Nós vamos ter a vitória porque nós vamos adorar. Creia nisso, irmão, creia nisso. Deus é poderoso para dar vitória a você. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que vocês. Foi estendido a mim o privilégio de estar vivo, mas também é estendido a vocês. Já tenho 4 anos e 6 meses com a minha cirurgia. E o INSS, a princípio, não estava nem querendo me aposentar, porque quando olhava para mim, disse que eu não tinha nada. Mas tem um cano daqui até aqui, ó. A minha aorta foi toda tirada. Minha aorta ficou desse tamanho. Eu falei a semana passada que os médicos pegaram em minha mão. Ou seja, Ailton, se eu pegar na mão do senhor, porque é para o senhor estar vivo, ou para o senhor estar morto. Deixa eu pegar para que essa unção que Deus presenteou ao Senhor passe para mim e eu possa viver muito tempo. 55. Inclina. Vamos entrar na história? Olha o que Davi estava passando. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e não te escondas das minhas. Atende-me e ouve-me, lamento da minha queixa.
e faz pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeia. Gente, sabe o que é que o diabo faz? O diabo vê o teu passado, vocês vê o meu presente, mas aquele vê o meu futuro. O diabo vai apresentar aos outros o teu passado. Os seus parentes, os seus amigos, os seus filhos, os seus pastores vão ver o teu presente, mas o Criador está vendo lá o teu futuro. Então, os pequenos erros de Davi estava até querendo acertar, pastor, os conselhos, mas os pequenos erros jogava na cara de Davi, e com isso entristecia mais o homem ainda. Os pequenos erros, simplesmente quem é pastor sabe disso, o que vocês enfrentam, né? A ingratidão, o perder da noite que vocês têm. As pessoas não observam isso. O pastor está lá com as pestanas, queimando as pestanas, para ajudar o irmão, mas aí vem a gratidão, vem a patada, aí por qualquer deslize, vão embora e não dá nem satisfação. Aí diz assim, o meu coração está o quê? Dolorido, dentro de mim, e terrores da morte caem. O temor e o tremor vieram sobre mim, e horrores me cobriram. Imagine a aflição que um homem começa agora a expressar nos salmos. Tudo isso foi o Davi que estava fazendo. E assim eu disse, quem me dera o quê? Então, e eu estaria onde? Pronto, está aí. Ai, que nos dera asas para batermos e voar. Então, nessa noite, entenda que essas lutas internas, você só vai resolver com o Criador. No 17:2, olha o que aconteceu. Já estamos encerrando, então só 2 versículos que nós vamos encerrar. E o pastor estará orando. Se você tem uma luta interna, nem o seu esposo, nem a sua esposa, nem você comunicou a ninguém, nem o seu melhor amigo, nem o seu pastor, vem à frente, para que o pastor, com a unção do óleo, possa dar vitória a você. 17:2 de 2 Samuel. Irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos, e o espantarei, e fugirei todo o povo que está com ele. Então ferirei somente o rei. O 3. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem que tu buscas, é como os tornaste todos, assim todo o povo estará em paz. Deixa eu ver, é 17:23 parece. Botei bem no final que ela saiu cortada. O que aconteceu, bota o 23 aí. É isso mesmo. E vendo, pois, Atfel, que se não tinha seguido o seu conselho, o jumento levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade e deu ordem à sua casa. Fez o quê? E foi sepultado na sepultura de seus pais. Aquele que se levanta contra o homem de Deus, o seu fim é terrível. E a nossa vitória está em 1 João capítulo 5, verso 7. Espero que o Senhor venha falar mais forte no coração de vocês e entender que essa luta você só vence. Por quê?
três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. O outro, porque os três são os que testificam na terra, e o Espírito, a água e o sangue, estes são que concordam em um só. Mas diz que, e receberei o testemunho dos homens e o testemunho de Deus, que é maior, porque o testemunho de Deus é este, mas na verdade não é, diz que a fé é que nos dá a vitória. Como vencemos o mundo? Com a fé. Só vencemos o mundo pela fé. Se não for fé, não venceremos essa batalha que está todos os dias em nossas vidas. Aí bota aquilo que eu botei, que eu demandei para a senhora. Aí o segredo da vitória. Vale